Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre um momento chave da aplicação de muitos produtos fitossanitários e de nutrientes na cultura da batata. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, você vai gostar do vídeo de hoje. Compartilhe este vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp para que mais pessoas sejam alcançadas. E após a vinheta, confira. Na batata, na fenologia da batata, nós temos aí as fases de desenvolvimento. Normalmente nós temos aí a fase de brotação, que se dá entre o plantio e o início da emergência das hastes, período que pode variar de 7 a 20 dias, dependendo da condição fisiológica do tubérculo semente. Nós temos aí a fase do desenvolvimento vegetativo, que vai do início da brotação até o fechamento de linhas e a concretização do número de folhas da planta, né? Então vai ser mais ou menos ali de 15, 20 dias após o plantio, até uns 40, 45 dias, a planta concretiza o seu crescimento vegetativo. E no meado desse crescimento vegetativo, a gente já começa a fase de tuberização. A planta vai emitir os estolões, tubérculos, e a partir dessa concretização da tuberização e do crescimento vegetativo, teremos a fase de crescimento dos tubérculos e posteriormente a maturação. Mas tem uma fase chave para aplicação de produtos fitossanitários quando a gente pensa no manejo de requeima, no manejo de alternária e na aplicação do importante nutriente que eu vou dar uma dica aqui hoje, que é o molibdênio, que é a fase da concretização do crescimento vegetativo com o fechamento das linhas. Por que essa fase aí é crítica? Aqui neste cultivo, ao meu fundo, vocês podem observar a questão do fechamento das linhas, tá? Veja aqui que as linhas estão quase fechando neste momento. Esse fechamento de linhas, associado à arquitetura foliar relativamente planiforme da batata, ela dificulta, após o fechamento das linhas, a aplicação de produtos fitossanitários nas folhas inferiores. Isso daí é um ponto crítico, uma dificuldade quando a gente pensa no manejo, por exemplo, de alternária, de minador de folhas, tá? Que são problemas fitossanitários que normalmente iniciam no extrato inferior e ou mediano da planta. Então a melhor oportunidade que nós temos de aplicar moléculas, seja elas moléculas químicas ou produtos biológicos, para que a gente consiga atingir essas folhas do bacheiro, seria no pré-fechamento de linhas. Muito importante, então, que em regiões em que você tem uma condição climática muito favorável para requeima, que mesmo que você não tenha tido a ocorrência de requeima até a fase do fechamento de linhas, que você tenha conseguido manejar a requeima apenas com produtos protetores ou translaminares, que perto do fechamento de linhas você faça uma aplicação de um produto sistêmico. Por quê? Após aquele período, se você, em poucos dias, o clima mudar e você tiver aí uma condição favorável à doença, você não vai ter aquela condição excepcional de aplicar o fitossanitário em todas as folhas. Algo similar eu posso comentar para a alternária. Normalmente a alternária manifesta os seus sintomas lá na fase final, porém ela inicia nas folhas do bacheiro e a gente tem uma dificuldade lá na fase final de atingir essas folhas, que são grandes fontes de inóculo. Então é interessante que boas moléculas, que a gente vai comentar aí no futuro sobre as moléculas para manejo alternário ou mesmo da requeima, que boas moléculas sejam aplicadas no pré-fechamento de linhas, porque você vai conseguir atingir as folhas do bacheiro de uma forma plena. Lembrando que mesmo que você tenha produto sistêmico, normalmente o produto sistêmico ele movimenta para cima na planta. Então se você não adianta aplicar um produto sistêmico no extrato superior, você não vai ter um bom controle de doenças no bacheiro da planta, tá? Então, muito importante esse pré-fechamento de linhas, que a planta te dá a condição, ela está em pé ainda, e você tem condição de aplicar em todas as folhas dela
o produto aí que você vai usar no manejo fitossanitário. O molibdênio, que eu também tinha falado lá no início do vídeo, é um importante micronutriente para a planta. Este micronutriente, normalmente, ele é aplicado via foliar. As razões pelas quais a gente vai tratar em outro vídeo, mas o molibdênio, por que ele é importante? Ele participa do metabolismo de nitrogênio, porque o molibdênio participa de uma enzima que chama nitrato redutase. Enzima-chave para processar o nitrogênio na planta. E esse molibdênio, eu tenho que aplicar ele, iniciar a aplicação dele um pouco antes dessa concretização do crescimento vegetativo, até mais ou menos ali um pouco depois do fechamento das linhas. Nessa fase, como mostrado aqui no cultivo, em que eu ainda estou com as linhas abertas e com condição de atingir todas as folhas, é um momento ímpar para fazer a aplicação desse micronutriente. Dose, detalhes de aplicação, trabalharemos no futuro. Fato é, preocupe-se em fazer boas aplicações, tá? Em ter um bom manejo nessa fase antes do fechamento de linhas. Seja para o manejo de alternária, seja para o manejo de requeima, aplicando, se você vai fazer, por exemplo, o molibdênio, que a gente vai discutir mais à frente, e também o minador de folhas. Fazer uma boa avaliação se você está tendo puctura, se essa puctura é ou não é de ovoposição, fazendo o controle dos adultos, e se no caso, se você tem já formação de minas, né, fazendo a aplicação dos produtos. Todos os produtos, ou quase todos os produtos, aí você vai ter que ter efeito translaminar na aplicação para minador de folhas. Você tem que ter uma cobertura muito boa. Como que você vai cobrir bem as folhas do bacheiro se a planta já depois fechou todas as linhas, tem uma folha planiforme e uma folha por cima da outra? Então é um momento chave aí também da gente fazer a aplicação dessas moléculas quando você tem ocorrência em níveis preocupantes do minador de folha, tá? Então, monitore bem essa fase, e fase chave de você ter ganhos com a aplicação de boas moléculas, com um bom manejo da cultura. Um aspecto importante relacionado a esse fechamento de linha que a gente estuda é o espaçamento do tubérculo semente. Tem a ver com o tamanho dele, com sua idade fisiológica, a própria variedade. Para quê? A gente tenta, de certa forma, retardar o fechamento das entrelinhas, para que entre luz até o bacheiro da planta por mais tempo, e com isso eu consiga maximizar a fotossíntese. É claro que isso não é só vantagem, né? Se eu demoro a fechar as linhas, a lavoura pode ter mais suscetibilidade à ocorrência de mato, ter plantas daninhas ali na área. Porém, do ponto de vista de manejo fitossanitário e de mesmo de fotossíntese, linhas abertas por um pouco mais de tempo seriam mais interessantes. Então, se ligue aí nesse momento chave de você se preocupar com o manejo de alternária, de requeima, de minador de folhas e também da aplicação do molibdênio. Espero que você tenha gostado aí dessa dica. Diga aí para nós nos comentários quais outras que você quer que a gente comente, que a gente fale, para te ajudar no manejo, na cultura da batata. Se você ainda não deixou o like, não vá embora sem deixar o like. Interaja conosco aqui no canal Horta Online, também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer, e fale aí o que você está achando dos vídeos, o que você quer que a gente fale. Um abraço e até a próxima.